estabeleceu e nós vamos ter 2 momentos. Eu vou passar, vai ser passado 2 vídeos institucionais pela Sociedade Bíblica do Brasil e eu vou fazer alguns comentários entre um intervalo de um e de outro. Eu não vou sentar, eu vou ficar ali no canto que eu sei que não atrapalha. Agradeço desde já a Lorena e o Marcos Júnior, é isso, é? Marcos Filho, perdi por um pouco, que nos ajudaram aqui. Tá bom, então vamos assistir esse vídeo institucional da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós programamos para que tudo dê certo. Divulgar a Bíblia e a sua mensagem. Promover a transformação pessoal, cultural e social. Fortalecer os vínculos familiares. Oferecer assistência social e espiritual a comunidades em situação de risco e vulnerabilidade social. Esta é a síntese do trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1948. A Sociedade Bíblica do Brasil faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, aliança mundial com mais de 2 séculos de história, presente em mais de 200 países. Criada para que a Bíblia esteja ao alcance de todas as pessoas, em uma linguagem que possam compreender e a um preço que possam pagar. Esta também é a orientação da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem a missão de semear a palavra que transforma vidas. Seu trabalho está baseado no ciclo de vida da Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil traduz a Bíblia nas versões preferidas dos cristãos brasileiros, sempre fiéis aos originais. E também apoia projetos de tradução para línguas indígenas nacionais e de imigração. A gráfica da Bíblia foi criada para viabilizar a distribuição de escrituras no Brasil, combinando alta qualidade e custos reduzidos. Sua produção também atende a sociedades bíblicas de todos os continentes. Sempre em sintonia com os avanços tecnológicos, a Sociedade Bíblica do Brasil oferece a Palavra de Deus em diferentes plataformas para todos os segmentos da população. Fazer com que a Bíblia seja acessível para todos em um país com dimensões continentais como o Brasil é uma tarefa desafiadora. Por isso, a SBB conta com secretarias e unidades regionais, centro de distribuição e loja virtual. No norte do país, mantém o Barco da Bíblia, que leva a literatura bíblica a comunidades ribeirinhas. Além disso, desenvolve programas de incentivo à leitura. Entre eles, destacam-se o Sócio Evangelizador e o Movimento Jovem Evangelizador, que estimulam o contato da população com a Palavra de Deus por meio da distribuição de mensagens bíblicas em grandes centros urbanos. E o Estudando com a Bíblia, que contribui para que estudantes resgatem valores éticos, fortaleçam os vínculos familiares e tenham seus contextos sociais transformados. A SBB também une ações de difusão da Bíblia com iniciativas de forte impacto social. Uma delas é o Luz no Brasil, que oferece atendimento social e espiritual a comunidades de diferentes partes do Brasil. O alimento espiritual que vem através da Bíblia, para mim, me edifica bastante de onde eu vim, do que eu era. Eu sou uma pessoa totalmente diferente, até no modo de agir, até no modo de falar.
Outra etapa do ciclo de vida da Bíblia é a credibilidade, que é alcançada por meio do envolvimento da população com a Palavra de Deus. A SBB destaca o valor e a riqueza do livro sagrado em espaços culturais como o Museu da Bíblia e o Centro Cultural da Bíblia. Todas as ações e programas desenvolvidos pela Sociedade Bíblica do Brasil são realizados graças à união de voluntários, parceiros e ofertantes. Mas ainda há muito a ser feito para que a Bíblia alcance todas as pessoas e seus ensinamentos sejam vivenciados pelos brasileiros. Junte-se à Sociedade Bíblica do Brasil para semear a palavra que transforma vidas. Amém. Seja louvado. Antes de entrar para o Diretório Estadual da Sociedade Bíblica, eu acho que eu pensava como você, que a Sociedade Bíblica era uma instituição que traduzia, imprimia e distribuía Bíblia. E agora a gente percebe e conhece que é muito maior. Bíblia em Braille está sendo produzido com um investimento muito alto, toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para linguagem de sinais. Está sendo gravado esse programa, que vai ser publicado assim que estiver pronto. Tem trabalho específico para comunidades carentes. Vocês viram lá o barco na Bíblia. E tem trabalho com comunidades terapêuticas, que antigamente era chamada das casas de recuperação. Tem uma Bíblia específica para isso. Eu participei de uma reunião online com mais de 100 pessoas pelo Brasil. Uma Bíblia usada especificamente para esse fim. E nós temos o Seminário de Ciências Bíblicas, que foi feito aqui em Goiânia no ano passado. Temos o Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. Tem muitas coisas que a Sociedade Bíblica alcança. Tem uma irmã, a Rose, em Brasília, que trabalha especificamente na área social. Ela tem formação nessa área. A Sociedade Bíblica tem parcerias e convênios com o governo federal e alguns ministérios em Brasília. Tem bastante acesso pela credibilidade que ela tem para desenvolver projetos sociais pelo Brasil com o único propósito de exaltar a palavra de Deus. Até um tempo atrás, e é uma pena, né, que São Paulo não seja um pouquinho mais perto de Goiânia, para a gente fazer caravanas e visitar e conhecer o Museu da Bíblia lá em Barueri, na Grande São Paulo, e também a Gráfica da Bíblia. Até mais ou menos um ano e pouco atrás, ou 2 anos no máximo, a Sociedade Bíblica do Brasil tinha a maior gráfica de Bíblia da América Latina. Agora ela se tornou a maior gráfica de Bíblia do mundo. E uma vez que o Papa veio ao Brasil, quando ainda era o alemão, o Bento XVI, Joseph Ratzinger, foi encomendado pela CNBB uma série de Bíblias para os cardeais, eu cheguei a conhecer essa Bíblia lá, e eles exportam para vários países, e eu estou falando isso para preparar para o segundo vídeo. Dia 7, há 10 dias atrás, dia 7 de novembro, teve um culto de gratidão pela marca de 200 milhões de Bíblias impressas no Brasil. Nós tínhamos representantes de várias sociedades bíblicas de vários países, da África do Sul e outros lugares. Foi transmitido online lá no auditório da Sociedade Bíblica do Brasil, a sede em Barueri, na Grande São Paulo. Para os que vão lá, já conhecem lá, é bem fácil, né? Você está na Marginal Tietê, depois você pega a Marginal Pinheiros, quando ela está terminando, começa a Barueri, logo no lado direito, você tem a sede da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós vamos assistir o segundo vídeo, que é um vídeo que foi feito
para esse momento especial. Eu tive o privilégio de estar no culto de gratidão quando completar 60 milhões de Bíblias impressas. Eu ainda estava morando em São Paulo, em São José dos Campos. E agora, semana passada, o culto de gratidão pela marca de 200 milhões de Bíblias impressas. Ok? Vamos assistir, Marcos. Bom dia, meus amigos. Hoje é um dia muito especial para a Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, 2 de setembro de 1995, nós estamos inaugurando a nossa Gráfica da Bíblia. A Gráfica da Bíblia é a resposta às orações de milhões de brasileiros à falta de Bíblias no Brasil. Agora, com a Gráfica da Bíblia, nós poderemos suprir adequadamente a demanda de Bíblias no Brasil. Hoje conhecido como Centro de Produção da Bíblia, a Gráfica imprime uma Bíblia a cada 3 segundos. Em 2023, 6 milhões de Bíblias foram impressas. Este avanço fez do Brasil o maior distribuidor de Bíblias em 2023, com 3,2 milhões de exemplares, distribuídas apenas no último ano. Primeiramente, uma alegria, muito grande de poder servir nessa obra, 29 anos que eu estou aqui nessa missão. E aí nós chegamos a 3,2 milhões de Bíblias, que é a distribuição maior entre as Sociedades Bíblicas Unidas, aqui no Brasil. Essas Bíblias alcançam pessoas de diversas culturas e nações, transformando vidas e levando a mensagem de esperança. De comunidades indígenas a países distantes, cada Bíblia impressa aqui carrega consigo a missão de impactar vidas ao redor do mundo. Agora, celebramos um marco histórico, 200 milhões de Bíblias produzidas, quase o número da população brasileira. Olha, 200 milhões de Bíblias é muita Bíblia. A gente fica pensando, são 200 milhões de sementes lançadas pelo mundo afora. 70% mais ou menos disso ficou no Brasil. 30% foi para outros países. 30% de 200 milhões é 60 milhões de Bíblias. É muita Bíblia. Se cada Bíblia chegou a uma pessoa, e normalmente a Bíblia alcança mais de uma pessoa onde ela chega, são 200 milhões de pessoas alcançadas. É uma sementeira muito grande. A gente agradece em primeiro lugar a Deus por isso. E agradece também a todos os que colaboraram, desde as pessoas de dentro da sociedade bíblica, como as igrejas, as outras sociedades bíblicas pelo mundo, enfim, essa multidão de pessoas que tornaram isso possível. Mas ainda há muito a ser feito. A demanda por Bíblias e Escrituras continua a crescer no Brasil e no mundo. Para atender a essa necessidade, a Sociedade Bíblica do Brasil está desenvolvendo o projeto Cidade da Bíblia. Esse projeto inovador prevê a construção de um complexo dedicado a todas as necessidades da causa da Bíblia. Para aumentar a capacidade de produção, serão adquiridas novas máquinas que permitirão atender a crescente demanda global por escrituras. O compromisso da Sociedade Bíblica do Brasil permanece firme: levar a palavra que transforma vidas a todos os cantos do mundo, de maneira ainda mais eficaz e transformadora. A Bíblia é mais que um livro, é uma fonte de vida. Aqui, na Gráfica da Bíblia, produzimos as sementes que transformam vidas. Deus seja louvado, 200 milhões de Bíblias. Um dado interessante, histórico. Os escribas eram os copistas, A palavra grega para escriba é gramateus, que vem grama, não grama com M, com 2 M's, não grama de capim, mas o grama de gramática. Eles gastavam 2 dias para copiar a Bíblia, porque era à mão. Uma caneta com papel, 2 dias. Quando Johannes Gutenberg inventou a prensa, chamada prensa móvel, na Alemanha, mais ou menos 1400, conseguia-se imprimir 40 Bíblias por ano.
Hoje, a gráfica da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, imprime uma Bíblia a cada 3 segundos. E isso lembra a palavra do profeta, que a terra iria se encher do conhecimento do Senhor. Às vezes, a gente lê alguma palavra, profecia bíblica, e diz, como é que isso vai acontecer? Eu não penso muito nisso, sabia? Porque quem disse que vai acontecer, é o mesmo que vai fazer acontecer. Deixa que ele sabe como vai fazer, não é? Quando deram a notícia para Jesus que Lázaro tinha morrido, Jesus falou assim, eu vou lá acordá-lo. E alguém poderia ter perguntado, mas como é que você vai fazer isso? Quando chega do lado do túmulo, tem 4 dias que ele está sepultado, cheirando mal. Ele não falou isso, mas ele fez isso. Ele diz, eu vou resolver isso com 4 palavras. Lázaro, vem para fora. O resto você sabe. Você já pregou sobre isso. Está em João capítulo 11. A Sociedade Bíblica tem as suas secretarias regionais. E aqui em Goiás nós estamos debaixo da liderança de Brasília. Meu chefe lá, o pastor Gibson Santos, é o secretário da Sociedade Bíblica do Brasil. Para os que conhecem Brasília, fica na L2 Norte. Então, Brasília cobre Goiás, o próprio Distrito Federal, claro, Tocantins e Mato Grosso. Mato Grosso do Sul é coberto por São Paulo. Eu sou membro, só voltando ao assunto, da Igreja Cristã Evangélica do Setor Oeste, lá, dos meus amigos, pastor Roberto e Amorim, e do pastor Denis. Mas, como eu disse, eu estou nesse tempo aqui, um pouco lá, de refrigério entre vocês aqui, tá bom? Agora nós vamos para um segundo momento, e pode fazer a gentileza de liberar a imagem. Você não precisa ficar preocupado se tiver interesse em copiar ou fotografar. Pode fazer, mas não precisa. Eu estou acostumado a fazer isso. Quando terminar o estudo aqui, eu vou fechar em PDF, vou dar um pequeno trabalhozinho para o pastor e vou mandar para vocês, e aí ele coloca em todos os grupos da igreja, tá bom? Direitos autorais liberados. Como eu brinco com os alunos do seminário, eu vou mandar isso para vocês sem custo adicional. Tá bom? Então, tudo que eu tenho, exatamente tudo que você vai ver aqui, os vídeos não, que pertencem à Sociedade Bíblica do Brasil, eu vou enviar para vocês. Muito bem, deixa eu só começar. Eu não tenho nada de uma Bíblia aqui, a não ser essa minha. E quero dizer o seguinte, a Bíblia de Estudo NAA, que na verdade é uma tradução da ESV, que é English Study Bible, Study Version, Study Bible. Bíblia de Estudo ESV, uma famosa versão americana, tem sido considerada a melhor Bíblia de estudo do mundo, tá? Para você ter uma ideia, anotei aqui para não esquecer, a Bíblia tem 31.173 versículos. Passei a noite toda contando versículos, não, estou brincando. Essa Bíblia tem mais de 44 mil notas de estudo. Como é que é possível? Porque ela comenta, às vezes, quase que frase por frase, palavra por palavra de cada versículo. As pessoas que fizeram os comentários é um time de águias, todos eles com doutorado nas suas áreas de Antigo Testamento, Novo Testamento, História da Igreja, Arqueologia e assim por diante. Tem 3 versões, inclusive tem uma para mulheres, viu, maridos? Eu dei uma de presente para minha esposa um tempo, tem essa outra, e essa versão compacta, tá? Ela tem quase 3.000 notas de estudo. Depois do Apocalipse tem 443 páginas só de artigos. 443 páginas é um livro. Você acha que isso é um absurdo? Olha, eu atualizei os preços ontem à noite. E vou dizer para vocês, o melhor lugar para você comprar é na Amazon. E se você tiver o Amazon Prime você não paga e amanhã ou depois você recebe a Bíblia na sua casa, porque eles têm um centro de distribuição em Brasília. E eu perguntei lá para o meu chefe e o irmão do marketing, como é que eles conseguem vender mais barato que a Sociedade Bíblica do Brasil? E eles responderam, não sei, tem um preço de tabela. Tem o desconto, olha essa aqui do meio, de R$ 429,90 por R$ 227.
ou 4 vezes sem juros de 56. Qual foi a última vez que você colocou R$56 de combustível no seu carro? Pergunta, encheu o tanque? Está vendo? Não. Então, vale a pena, é a Bíblia que eu uso e é uma divulgação muito séria e de um material que eu quero. Agora, lembra que tem diferença de Bíblia de estudo e Bíblia temática. A Bíblia da mulher é uma Bíblia temática. Tá certo? A Bíblia conselheira é uma Bíblia temática. A Bíblia da escola dominical é uma Bíblia temática. A Bíblia de estudo, ela foca mais no texto. Então, é cheia de quadros, de gráficos e de muitas informações. Pronto. Outra coisa importante que eu preciso dizer para vocês, agora no dia 1º de dezembro, às 18 horas, isso, 1º de dezembro é um domingo mesmo, teremos um culto de ação de graças pelos mais de 200 milhões de Bíblias impressas, lá na Igreja Assembleia de Deus do Rio Formoso, e vai acontecer uma outra coisa também. Vai ter a posse da nova diretoria. Apesar de todo o meu entusiasmo de trabalho com a sociedade bíblica, eu estou deixando a presidência, e é um cargo voluntário, a gente não recebe nada por isso. Já conversei com o meu chefe lá, porque o trabalho do seminário a partir do próximo ano vai exigir algumas coisas, e eu tenho também algumas prioridades de cursos que eu estou fazendo, que eu tenho que concluir, que faz parte dos nossos projetos futuros. Então o pastor Itamar vai assumir a presidência. Nós temos um grupo de 9 pessoas, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja de Cristo, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, tá? Então é bem diversificado o nosso diretório. Fica esse convite, eu sei que é o horário praticamente de culto de vocês aqui, mas para esse culto de ação de graças, e é um momento também que eu vou passar o bastão da presidência do diretório estadual, mas Sociedade Bíblica do Brasil sempre esteve, sempre estará no meu coração. Eu tenho amizade pessoal, o privilégio de ser um amigo pessoal do reverendo Dr. Ernie Seibert, que é o nosso chefe maior, secretário executivo, e outros irmãos da liderança lá também, além de ser o meu trabalho no seminário. Tá bom. Olha, foi falado, esse é um aplicativo oficial da Sociedade Bíblica do Brasil, biblia.sbb. Não tem anúncio, não tem propaganda, tem as 5 versões principais. Eu sei que você tem o Version e outros aplicativos que vão surgindo, mas esse é um aplicativo oficial da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Biblia.sbb. Pode baixar aí no seu celular, seja ele qual for, e faça bom uso, tá ok? Agora vamos para o estudo de hoje. Eu quero colocar nesse formato, quase que mostrando e comentando, por causa do nosso tempo também, e vocês vão receber isso daí. Poderia falar muitas coisas sobre isso. Alguém falou sobre material. Há 4 anos atrás, eu escrevi esse livro de apenas 120 páginas sobre a mais famosa conversão do cristianismo, que é do apóstolo Paulo, Pontos de Partida. Eu devo ter uns 10 exemplares aqui comigo, se alguém tiver interesse depois, para você edificar, e se você quer um livro para evangelizar uma pessoa, eu recomendo esse que está cheio de Bíblia aqui, foi um livro que nós escrevemos há uns anos atrás. Muito bem. 5 razões para você confiar na Bíblia. Primeiro, a Bíblia é inspirada. Vamos trocar a voz um pouquinho, vocês podem repetir comigo? Vamos juntos? A Bíblia é... Número 2, a Bíblia é... Terceiro, a Bíblia é inteligível. Quarto, a Bíblia é infalível. E quinto, a Bíblia é insuperável. Claro que isso aqui podia ser palestra para horas. Tem livros escritos sobre a Bíblia, 400 páginas, 500 páginas, mas eu quero trabalhar em alguns minutos aqui. Por que eu estou começando com esse texto do julgamento de Jesus? Tanto os principais sacerdotes como os escribas conduziram Jesus ao Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de um senado dos judeus, uma mistura de coisas políticas com religiosas, onde lhe disseram, falaram para ele lá, escuta, se você é o Cristo, o famoso, fala logo, diga-nos. Presta atenção na resposta de Jesus. Se eu disser, vocês não vão acreditar. E ele fez uma segunda coisa, uma segunda afirmação. E se eu perguntar, vocês não vão me responder. Interessante isso. Só Lucas que registra essa chamado material exclusivo de Lucas. Você é o Cristo? Fala. Você acha que Jesus ia esconder? Ele estava mentindo, ele estava inseguro, ele estava com medo. Mas ele disse 2 coisas para os religiosos. Se eu disser, vocês não vão acreditar.
E se eu perguntar, vocês não vão me responder. No final desse estudo, eu vou voltar com esse slide aqui. Ele está repetido lá na frente. E vou aplicar a Bíblia. Primeira coisa, a Bíblia é inspirada. Quando você fala para alguém ler a Bíblia e a pessoa pergunta assim, por quê? Ah, porque ele é um livro inspirado por Deus. E ela te pergunta assim, o que é isso? Os muçulmanos também dizem que o Alcorão é inspirado por Deus. Tem muita coisa para falar sobre isso. Primeiro, eu quero lembrar que existem 3 formas de Deus falar. Primeiro, é a palavra falada, como está em Gênesis. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. A voz que veio do céu no batismo de Jesus, este é o meu filho amado em quem me compraz, Mateus 3. A voz que veio em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, este é o meu filho amado em quem me compraz, a ele ouvi. Você tem, em segundo lugar, a palavra escrita. E você tem, em terceiro lugar, a palavra encarnada. João 1,14, tenho certeza que vocês conhecem, vocês já provaram que são bons de Bíblia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. Em Romanos capítulo 9, é fácil mostrar para você como a palavra que Deus fala, ou a palavra que Deus escreve, tem o mesmo nível de autoridade. Paulo diz isso. Toda escritura é inspirada por Deus. Essa expressão, inspirada por Deus, traduz uma só palavra grega, que é a palavra theopneustos, que é theos, que todo mundo sabe que é Deus, e pneuma, que é espírito. Pastor, uma pergunta, pois não, esse pneuma aí, tem alguma coisa a ver com o pneu do meu carro? Tem. Tem alguma coisa a ver com o médico de pulmão, que é o pneumatologista? O pneumologista, desculpa. Pneumatologista é a doutrina do Espírito Santo. Tem. Porque aquele aro de borracha, dá licença de usar essa expressão, o que tem lá dentro dele, do pneu do seu carro? Ar, sopro, vento. Então, literalmente, toda a Escritura é soprada por Deus. E o que significa esse sopro? A ideia básica de inspiração é uma influência externa, alguma coisa que vem de fora e produz no seu objeto efeitos que vão para além dos seus poderes naturais. Pastor, bonito, não entendi muito não. Dá para ilustrar? Dá. Olha o vento. Não. Você está vendo o efeito do vento nessas árvores. É algo que vem de fora. E o que tem a ver com isso? Tem tudo a ver, porque a palavra pneuma é vento, é sopro, é ar, é fôlego, é respiração. Olha o efeito do vento. Ele produz alguma coisa. A gente tem medo dele. Tufões, furacões. A origem da Escritura. Olha só o que tem em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe, de novo, soprou aonde? Nas narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, um ser vivente. Então o que nós temos aqui? Um homem formado, está aqui pronto o corpo, mas ele não tem vida. Para ele ter vida, Deus teve que soprar nos seus narinos o fôlego de vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá no Areópago, em Atos capítulo 17, que é por meio dele que nós vivemos, respiramos e existimos. Jó diz no seu livro, o sopro do Todo-Poderoso me fez. Pense numa coisa, qual é o vínculo que existe em você? Entre os seus pulmões e o ar que entra neles. Não sou da área da saúde, mas não precisa ser para a gente saber que a Covid-19 era basicamente uma doença respiratória. A gente ouviu muita coisa que a gente não conhecia tanto sobre saturação, sobre respirar. A ligação que existe. Quanto tempo uma pessoa fica embaixo d'água sem respirar? E sai de lá viva? Pouquíssimo tempo. Uma pessoa mata a outra sufocada, tampando o seu nariz e a sua boca, até que ela morra.
Estão percebendo? O sopro nos fez, o sopro foi que deu vida. E o que tem a ver isso? A Escritura é soprada por Deus. Lá em 2 Pedro 1,21 diz que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus o que? Movidos pelo Espírito Santo. Esse verbo, fero, é o verbo grego para carregar, conduzir. Foi usado lá em Atos 27, no naufrágio de Paulo, quando eles pararam todas as coisas no navio e disseram assim: deixamos que o vento nos levasse, nos fomos deixando levar pelo vento. Pelo vento. Charles Rod, na sua teologia sistemática, aqui são os dados para não esquecer, mas é uma teologia que ele viveu essa data aí, até 1878, ele diz: muitas nações nutriram a crença, não só de que Deus tem acesso à mente humana e pode controlar suas operações, mas que Ele ocasionalmente tomou posse de pessoas particulares que fez delas os instrumentos de suas comunicações. Eu vou ilustrar com algo negativo, mas é real. Uma pessoa possessa por um espírito imundo, uma pessoa possessa por um demônio. Alguns aqui já viram de perto, outros já ouviram falar, outros já assistiram pela televisão, assim por diante. E o que normalmente se diz é o quê? Que a pessoa demonstrou um comportamento que não é um comportamento humano comum. Que ela falou com uma voz que não é a voz daquela pessoa. Quem estava falando por intermédio dela? Um espírito maligno. Então, se um espírito maligno tem poder e força para dominar a mente e as palavras e o comportamento e a força física de uma pessoa, por que o poder de Deus não vai ter? Amém? Por que não vai ter? E aí conclui Charles Rod: tais pessoas eram chamadas pelos gregos de theophoroi, aqueles que portavam um Deus dentro de si, ou entheos, aqueles em que um Deus habitava. Deus usando aquelas pessoas. Como é que Deus moveu um autor a escrever as Escrituras? Você tem páginas e páginas de livros, e eu vou falar em poucos minutos. 3 teorias básicas de inspiração bíblica. Primeira é a teoria do ditado. Exatamente como acontecia com muitos de nós aqui na época da escola. A professora falava assim: ditado, pega aí o seu caderno, anota aí as palavras. Ou um chefe fala para a sua secretária: escreva aí o que eu vou ditar. Eu sei que hoje as coisas são diferentes, tecnologia, a gente não vai perder tempo com isso. Tá bom? Ou como um escrevente que está ouvindo o depoimento de alguém num tribunal, enquanto ele está falando, hoje em dia eu sei que é gravado, filmado, assim por diante. Ditado. É verdade. Deus falou para Moisés: escreve isso para que fique como memória num livro para o povo. É verdade que o Senhor falou para João, no capítulo 1 de Apocalipse: o que você vê, escreve e envia para as 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Sardes e assim por diante. Mas você tem textos nas Escrituras que não foram ditados. Por exemplo, o livro de Cânticos de Cantares. Ele está expressando sentimentos por ela e ela está expressando sentimentos por ele. Por isso que o livro é chamado de Cântico dos Cânticos. Porque 1 Reis 4 diz que Salomão escreveu mais de 1005 cânticos. E esse aqui foi o principal que ele escreveu. Tem uma parte que ele canta, tem uma parte que ela canta e tem uma parte que o coro entra. Até o capítulo 4 de Cantares, eles estão noivos. Do capítulo 4 em diante, eles estão casados. Há momentos ali em que ele descreve partes do corpo da mulher. Lucas diz que fez uma investigação para escrever o seu evangelho. Então, nós não podemos ser só para o ditado. Ela não foi só ditada. Segundo, o extremo diz que é a teoria da acomodação. Isso me faz lembrar de um professor que eu tinha de história no ensino médio aqui em Goiânia. E a turma não odiava ele, mas não gostava muito do método dele de dar aula. Ele tinha a história geral e do Brasil na cabeça. Aí ele falava. Falou assim: bom, agora vocês põem no papel o resumo de tudo que eu falei. E saía para fora assim, ia fumar. A escola, na época, podia.
Ou seja, coloque com as suas palavras aquilo que você ouviu. Nós não podemos também aceitar que foi apenas isso. Porque Paulo fala da Bíblia como sagradas letras. Então, o que nós temos? Nós temos um equilíbrio desses dois, que é a supervisão. E a definição clássica para a inspiração. Deixa eu comentar sobre isso rapidamente. Revelação. Por exemplo, como é que Moisés sabia que a terra era sem forma e vazia? Não tinha ninguém para contar para ele lá. Deuteronômio 34:10. Vocês podem me ajudar a descansar a voz? Vamos ler juntos esse texto? Nunca mais. O Senhor tratava face a face. O texto de Êxodo disse assim, que como um homem fala ao seu amigo, o Senhor falava com Moisés. Então, quem contou para ele? Deus. Você tem pelo menos 3 tipos de revelação, de inspiração. A revelação, Lucas diz que fez uma investigada pesquisa para escrever o seu evangelho. E Paulo interpreta Sara e Agar como 2 alianças. Então, agora sim vem a definição clássica de inspiração bíblica. Deus supervisionou e dirigiu autores humanos, usou as personalidades, a cultura dele, o contexto de vida, de modo que eles compuseram e registraram sem erro a sua revelação nas palavras dos documentos originais das Escrituras. Os tradutores da Sociedade Bíblica do Brasil, ou qualquer sociedade bíblica no mundo, eles colocam no mesmo nível. Mas quem Pedro e João eram? Eram pescadores. Uma pessoa pode ser pescador a vida toda e não saber ler e escrever. Aliás, Atos 4:13 diz que eles eram homens iletrados e incultos, traduzindo, analfabetos de pai e mãe. Lucas era médico, tinha muito mais letras. Paulo era um poliglota. Com certeza ele falava hebraico, aramaico, latim e grego. Então, o vocabulário não é o mesmo, como uma pessoa que vem pregar. O vocabulário é diferente, o conhecimento, o importante é que ele esteja falando a palavra de Deus. Só para lembrar, então Deus usa o contexto de vida, a personalidade deles e o seu conhecimento. O Espírito de Deus usa então a atenção, a investigação, a memória, a imaginação, a lógica dos homens, não permitindo o pecado. Deus guiou a produção total das Escrituras. Tem um outro assunto que eu não vou comentar aqui, que é a preservação das Escrituras. As pessoas vão guardando coisas como guardam em museus. Vocês que vieram de outras igrejas evangélicas e estão há muito tempo, você tem os livros de atas, o livro de atas, de documentos, registro de reuniões do conselho, de assembleia. Vão guardando. Deus usou pessoas para fazer isso. Paulo fala das sagradas letras e hieragramata. Palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Onde é que está essa palavra? Escrita, registrada. Agora eu queria colocar uma coisa. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que você almoçou na quarta-feira? E pastor? E na sexta? Eu sei que eu almocei. Então, se você não sabe o que almoçou, a gente não sabe, há 3, 4 dias atrás, vamos pensar o seguinte, vamos arredondar. Jesus morre no ano 30, arredondar, deixa o problema de data para depois. Diferença de poucos anos não muda nada. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, o ano 55. 25 anos depois que Jesus morre, o primeiro evangelho é escrito. Se naquela época, não tendo instrumentos, tecnologia para filmar, para gravar, para guardar, eles iam lembrar? Não iam lembrar. Então entra em prática João 14:26, essa profecia. O Espírito Santo, ele vos fará lembrar todas as coisas, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. A palavra lembrar aqui no grego é miminesco. Você sabe o que é uma memória mnemônica?
Tem gente que faz cursos disso, que aprende a memorizar coisas de maneira simples e rápida. Leia essa página, memorize essas palavras, veja essas figuras, o que você conseguiu guardar. É essa palavra grega aqui, ó. Agora, quem faz isso? Nossa, eles têm uma memória extraordinária. Tem nada. Jesus está falando que o autor disso é o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de algumas coisas. Não. Da maioria das coisas. Estão atentos? Vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso mostra a ação do Espírito Santo na produção das Escrituras. Não pode ser uma palavra de homens, não poderia ser, impossível ser. Deus guia a produção total da sua palavra. Nosso amigo John Stott, ele diz assim: você quer saber o que significa toda a Escritura inspirada por Deus? Ele responde: Deus revestiu os pensamentos dele com palavras. Eu tenho pensamentos para falar para vocês nessa manhã. Como é que vocês sabem o que eu quero falar? Através das minhas palavras. Deus revestiu os pensamentos dele com palavras, a boca falou o que está na sua mente, e os escritores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo para registrar essas doces e verdadeiras palavras. Vou colocar, minha garganta seca de tempo em tempo aqui, tranquilo, estou acostumado. Bem simples de ilustrar. O julgamento de Jesus. Pilatos, depois que libera Barrabás, pergunta então para as pessoas: o que devo fazer de Jesus chamado Cristo? E aquele povo grita: crucifica-o, crucifica-o. Quem está inspirado pelo Espírito Santo não é Pilatos que faz a pergunta, nem o povo que responde crucifica-o, crucifica-o, mas é Mateus que registra aquele momento. Por isso que é toda Escritura que é inspirada por Deus. Amém? É isso. Inspiração é a ação do Espírito Santo sobre o autor para ele registrar o texto. Mas a iluminação é a ação do mesmo Espírito Santo sobre você e eu, o leitor, para ele entender o texto. Por isso que o salmista orou assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Por isso que eu falo para os alunos do seminário, nas aulas de teologia: o autor que você gosta, admira, que você quer ouvir, que você acompanha na internet, não importa, continua, eu também tenho os meus, escritores, pregadores, mas eles podem estar no máximo iluminados, porque inspirado estão os escritores bíblicos. É diferente, não tem o mesmo peso, não tem a mesma autoridade. Provas de inspiração bíblica: vidas transformadas. Muitos livros podem informar, mas só a Bíblia pode transformar. Foi o que nós vimos ali no vídeo da Sociedade Bíblica. A unidade. Você já ouviu tantas vezes vai ouvir mais uma, tá? 1.600 anos, não de história, mas a partir do momento em que o primeiro livro começou a ser escrito ao último livro, 40 autores diferentes, e eles não se contradizem. Paulo nunca tomou uma xícara de café com o profeta Isaías, mas cita ele só pelo nome 5 vezes na carta aos Romanos. Aliás, exegese de Romanos é que eu estou dando aula esse semestre do seminário mais uma vez. Mateus nunca trocou uma mensagem de WhatsApp com Moisés, mas cita ele. Que isso? É a ação do Espírito Santo, unidade. O testemunho da arqueologia: quanto mais a arqueologia cava, mais ela confirma as Escrituras. E o testemunho das profecias, que se cumpriram e que ainda vão se cumprir. Ok? Você sabe quem começou a Bíblia? Ah, pastor, Moisés. Não. Nós vamos responder juntos essa pergunta. Vamos ler Deuteronômio 9:10? Juntos, hein? Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Dá uma olhada lá no slide. Quem começou a Bíblia? O dedo de Deus.
Já viram aqueles desenhos sobre os 10 mandamentos, filmes? Aparecem as tábuas, aí vem aquele efeito especial colocando os 10 mandamentos. O texto bíblico diz, não sou eu, claramente, que quem escreveu, escritas com o dedo de Deus, Ele que escreveu. Então, quem começou a Bíblia? O dedo de Deus. Uma pergunta: se a Bíblia é um livro criado por homens, então por que ela vai contra muitas vontades e paixões humanas? Imagina, você está no carrinho do supermercado, aí você chega lá em frente a uma gôndola, estante, lá, seja o que for. Bom, a minha endocrinologista falou que eu não posso comer isso, deixa eu colocar no carrinho. Aí o meu cardiologista falou que eu não posso, deixa eu colocar no carrinho. Mas espera aí, ele falou que você não pode comer, você vai levar? Não, eu não vou comer, então por que você vai levar? Vai gastar seu dinheiro à toa? Como é que um homem vai colocar o ser humano alguma coisa que vai contra a vontade e a paixão dele? Não vai. Fiquem tranquilos, eu não vou gastar o mesmo tempo nos outros. Esse é principal. A Bíblia é o que eu passei, inspirada. Segundo, ela é inerrante. Essa é uma discussão antiga. O que significa? Que ela não afirma nada que seja contrário aos fatos. Tudo o que a Bíblia diz acerca de qualquer verdade, de qualquer assunto é verdade. Aí vem aquela frase que não está aqui. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda verdade está na Bíblia. Opa, vamos entender. 2 mais 2 igual a 4. É verdade? Você conhece um versículo na Bíblia que está escrito assim, 2 mais 2 igual a 4? Não, não existe. Se eu misturar esse pouquinho de leite aqui com essa farinha de trigo, com esse pouquinho de ovo, isso aqui, fazer isso aqui, vai sair esse bolo? Vai, está na Bíblia? Não, não é. É verdade, é verdade. Se eu fizer essa mistura química, é verdade? Então, é isso que a gente quer dizer. Que tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo que é verdade está na Bíblia. É isso a ideia da inerrância. As contradições da Bíblia são explicadas caso a caso. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi num programa de rádio com um pastor presbiteriano há 30 e tantos anos atrás. Quando alguém te disser que a Bíblia está cheia de erros, vírgula, peça a ele, vírgula, educadamente, você poderia fazer o favor de me mostrar onde estão esses erros? A maioria das pessoas não vai dizer nada. Porque simplesmente disseram para ela. Eu ouvi falar que, então mostra para mim. De repente você encontrou um erro que eu não sei. Peça para ela te mostrar, educadamente, não briga não. Isso é uma afirmação bem teológica e clara, e é aqueles termos que uso, tá? De manuscritologia, exegese, não importa para nós nessa manhã. Mas isso aqui é importante. Não mais que 5% do Novo Testamento grego tem problemas textuais. E nenhum deles em nada compromete a doutrina ou a moral cristã. Pastor, você podia falar rapidamente o que é problema textual? Falo. Um acento, uma letra, uma vírgula, um sinal de pontuação. Esse manuscrito traz essa palavra, esse manuscrito traz essa outra palavra. Aquilo que está entre colchetes lá na sua Bíblia, que eu já falei com o meu amigo pastor Paulo Teixeira, secretário de publicação e traduções, que literalmente viaja o mundo pela sociedade bíblica. Ô Paulo, tira aquilo. Ele falou, Humberto, é pior, deixa quieto. Não deixe. Porque o final da oração do Pai Nosso, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não estão lá, deixa quieto, que não vai ter nenhum problema. Isso é um problema textual. De manuscritos, que é um outro assunto. Se você ler um livro desse depois do almoço, você dorme mesmo. Mas é interessante. Crescer no conhecimento da verdade, disse o Dr. Wayne Grudem, muitas vezes implica em abandonar uma opinião muito acalentada. Olha, você sabia 10 livros do Novo Testamento que contém material de maior número de citações de livros do Antigo Testamento? O Apocalipse cita 32 livros do Antigo Testamento, Lucas 31, João 26 e assim por diante. Livros do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento. Isaías é citado 419 vezes no Novo Testamento. Salmos 414, Gênesis. O que isso mostra? Mostra uma integração, uma unidade do Antigo e do Novo Testamento. Deus seja louvado. Lendo a Bíblia, encontrei muitos erros. Todos eles, esse você já conhecia. Terceiro, a Bíblia é inteligível. Por que eu coloquei isso? Porque algumas pessoas às vezes falam, mas tanta coisa, tanta palavra, não tem nenhuma figurinha, e a gente não entende. Vejam bem. O Mark Twain, o escritor americano, disse que o que me perturba na Bíblia não são os textos que eu não entendo, são os textos que eu entendo
bem demais. Afinal de contas, você lê um texto que diz assim: não furtarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Você entendeu tudo? Entendi. É fácil praticar isso? Não. Estão vendo? Sabe o que isso significa lá fora? Você conhece aquela expressão cortina de fumaça, que era usada antigamente lá em alguns ciclos, em algum lugar, quando jogavam um pozinho, faziam uma fumaça, aí o mágico subia no meio daquela fumaça. Cortina é para virar, no futebol é chamado de corta-luz. Então o que a pessoa está preocupada não é com aquele texto que ela não entende, é com aquele que ela entende bem demais, porque isso incomoda a pessoa. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Sabe o que tem aqui? Uma coisa muito interessante no texto original hebraico, que a palavra lâmpada, ela é aquilo que tem aqui, chamado de lâmpada, de luz artificial. Podia ser uma lamparina, uma candeia. E luz é a chamada luz natural. Quando você sai agora, tem a luz natural. À noite não tem luz natural. Sabe o que ele está querendo dizer? De dia, a tua palavra é como luz natural. À noite, a tua palavra é como uma luz artificial. Ou seja de dia ou seja de noite, a tua palavra está sempre o quê? Iluminando os meus pés, os meus caminhos. Olha aí o Salmo 19:8, ele diz que o mandamento do Senhor ilumina os olhos. John MacArthur disse no seu livro Pense Biblicamente: a pureza e a clareza da Bíblia produzem o benefício de iluminar os olhos. Ela provê iluminação no centro da escuridão moral, ética e espiritual. Ela revela o conhecimento de tudo que não pode ser realmente visto de outra forma. Por isso, aquela famosa frase do filósofo, né? Conhece-te a ti mesmo. Olha, esse aqui é o melhor livro para você se conhecer a si mesmo. Ela vai mostrar para você quem você realmente é. Nunca deixe que o que você não entende na Bíblia o impeça de crer no que você já entende. Nunca duvide na escuridão do que Deus te disse na luz. Amém? Quarto, a Bíblia é infalível. Pastor, qual é a diferença entre a Bíblia ser inerrante e ela ser infalível? É fácil de explicar. O inerrante diz respeito a um texto. Foi produzido o texto aqui, então dá licença de mencionar, que fica mais fácil da gente entender. A irmã subiu aqui, eu sei que vários de vocês sobem aqui, e dão os avisos da semana. Terça-feira tem isso, quarta-feira tem isso, sábado, certo? Tudo certinho? Tudo. É esse dia mesmo? É esse dia. É esse horário mesmo? É esse horário mesmo. Então aquele texto está inerrante. Segunda coisa, o que ele é infalível? Quando o que foi falado vai acontecer. Então, a inerrância diz respeito ao texto não ter erro. E a infalibilidade diz respeito a ele ser cumprido, colocado em prática. Outra forma de ilustrar é um contrato, pode ser de um aluguel. Então, todo dia 10 de cada mês, você vai pagar R$1.000 por esse aluguel. Tudo certinho, acertou a cláusula, assinou, foi no cartório, reconheceu o firma, tudo certinho. Agora, ele é inerrante? Está inerrante. Agora, faça com que ele seja infalível. Cumpra aquilo que está no contrato. Deu para entender? Vai ilustrar aqui. João 10:35, Jesus falou: a Escritura não pode falhar. Deixa os problemas políticos de lado. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, ele gostava de falar essa expressão que não é dele. Eu tinha um patrão que falava muito isso. Nós não podemos errar, nós não podemos errar. Mas nós vamos errar. Em matéria de lei, nós sempre falhamos em algum ponto. Agora, quando ele diz que a Escritura não pode falhar, seria uma outra forma de dizer assim: é impossível que ela falhe. O verbo lio, no grego, significa soltar, desatar, quebrar, dissolver. Quando você está amarrando alguma coisa, ele diz: dá mais um nó, dá mais um laço, deixa isso aqui bem firme, não pode cair, não pode arrebentar. Aperta mais um pouco esse parafuso. Coloca mais um aqui. Não pode falhar, não pode quebrar, não pode desatar. A Escritura não pode falhar. Josué está terminando e diz: eu vou pelo caminho de todos da terra, eu vou morrer. E ele diz: vocês sabem de todo o coração, de toda a alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus.
todas vos sobrevieram, nenhuma delas. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, que não é que eu vi num livro de teologia, é que eu procuro viver. Uma coisa é aquilo que Deus prometeu para mim, outra coisa é aquilo que eu quero. Como eu vi um missionário que trabalhou alguns anos em Macau, na ilha portuguesa da China, e uma vez ele estava se despedindo, de novo, vem, fica 4 anos lá, aqui numa igreja em São Paulo, eu tinha amizade com ele, a igreja que eu pastoreava lá, ajudava no sustento dele, e eu nunca esqueço aquela frase, ele diz assim: Deus nunca me deu tudo o que eu pedi, mas Ele sempre me deu tudo o que eu precisei. Nunca. Cuidado que o texto de Mateus não é: buscai o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que comer, o que beber, o que vestir. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando eu mandei vocês, os discípulos, sem bolsa, sem alforjes, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles disseram: nada. Eu queria um outro celular. Disse: não foi isso que eu falei. Alguma coisa para a sua sobrevivência. Aquilo que o salmista falou: eu fui moço e agora sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Aquilo que o Emanuel Fernandes, que foi prefeito da cidade de São José dos Campos durante muitos anos, disse uma vez: quando eu vejo um mendigo na rua, eu sei que ele não é evangélico, porque o evangélico cuida dos seus. Então eu vou falar aqui, pastor Maquil, o que eu falo em toda a igreja, tá? Os carros do estacionamento não são iguais, as casas e os apartamentos não são iguais, os salários não são iguais, mas aquilo que Tiago falou: ninguém pode passar nem fome e nem frio na comunidade. E não passa. E não passa. Eu tive 7 pastorados, eu sei o que é isso. Diferente daquilo que eu preciso, daquilo que eu quero. Esse texto é maravilhoso, Jeremias 1,12, estou correndo. Disse-me o Senhor: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Só voltando no versículo anterior, Deus pergunta para Jeremias assim: o que você vê? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeiras. E existe um jogo de palavras entre a palavra amendoeiras, que é o verbo, que é o substantivo, e o verbo velar. É a diferença assim de uma letra, de chacade para chaquete. Tudo bem. O que o Senhor falou para Jeremias? Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe o que ele está falando? Ele diz: Jeremias, da minha palavra cuido eu. Eu não sei falar no passo de uma criança. Pregue, deixa o cumprimento para mim. Essa parte é minha. Essa parte é minha, tá bom? Cumprir sou eu. Pregar é você. Deus não nos cobra os frutos, Ele nos cobra a fidelidade. Se você vai pegar a semente e jogar, e ela vai cair à beira do caminho, em solo rochoso, entre os espinhos, educadamente falando, não é problema seu e nosso. Ele quer saber se eu preguei. Eu vou falar para aquele homem, para aquela mulher, para aquele colega de trabalho, para o meu chefe. Ele nem está interessado, ele é pecador como a gente. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os homens não rejeitam a Bíblia porque ela se contradiz, mas porque ela os contradiz, diz Paul Harvey. E vamos por último. A Bíblia é insuperável. Sabe qual que é o problema dos detratores da Bíblia? Sabe o que é detratar? É baixar o crédito de alguma coisa. É que eles não têm algo melhor a oferecer. Pergunta para a pessoa, de novo, de forma educada: tá bom, meu amigo, minha amiga, parente, amigo, tá bom, então eu vou tirar. O que você vai colocar no lugar dela? Não, mas tem muito livro. E qual deles? Qual deles? Normalmente os profissionais têm um livro, a pessoa fala assim: isso aqui é a Bíblia do fulano, né? Então eu sou como nutricionista, como médico, como engenheiro, como odontólogo, isso aqui me ensinou, tudo bem. Mas só uma pergunta: ele te ajudou muito profissionalmente? Sim, mas ele te ajudou a... Como é que você resolve o problema dos seus pecados? Ele te ajudou a resolver seu problema de culpa? Ele te mostrou o caminho para a salvação? Ele te mostra como é que um homem é perdoado por Deus? Não, então não é a mesma coisa, meu querido. Muitos livros podem informar, mas só a Bíblia pode transformar. A Bíblia contém todas as palavras que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história.
Essa expressão bem mais simples, a doutrina da suficiência da Bíblia nos ensina que ela não precisa de complemento. Você sabe por que aconteceu o primeiro concílio na história da igreja, Atos capítulo 15? Porque alguns indivíduos disseram assim: tudo bem, vocês podem crer em Jesus, mas vocês também precisam circuncidar e guardar a lei de Moisés para serem salvos. Aí os apóstolos falaram: opa, como é que é? O primeiro concílio em Atos capítulo 15. Não. A cruz de Cristo, essa é uma frase que os crentes citam na igreja, em oração, uns aos outros, aqui vocês vão lembrar, há muitos anos. Que nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Não falei que vocês sabem? Ele é suficiente. A cruz de Cristo não precisa de complemento. A palavra também não. Está aqui, ó. A Bíblia é um livro completo. Está pegando o contexto atual e muito bem atualizado, viu? Fala sobre isso. Ela não é antiga, nem é moderna, ela é eterna, disse Lutero. A palavra de Deus, leiam comigo, a palavra de Deus não é antiga, nem é moderna, ela é eterna. Satanás ama colocar ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. E atribui-se essa frase a Billy Graham. Se não foi ele, quem falou foi feliz. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Antes de falar de aquecimento global, 2 Pedro capítulo 3, já falou muito tempo. Ele usa a expressão calor e usa a expressão que o que está aqui na terra está sendo reservado para ser consumido pelo fogo. Não, estou sendo catastrofista, não. Estou querendo ser fiel às Escrituras. 2 Pedro capítulo 3. Então eu não fico surpreso quando ontem no telejornal vem a projeção da ONU para o ano que vem, que 2025 será um ano mais quente do que 2024. E 2026 vai ser mais. Então corra para montar a sua loja de ar-condicionado. Agostinho de Hipona diz: para quem quer crer, nenhum argumento é necessário. Mas para quem não quer crer, nenhum argumento é suficiente. Você não tem que provar. Não adianta, ele não quer crer. Não é falta de argumento. Estou terminando. 5 razões para confiar na Bíblia. Vamos repetir? A Bíblia é inspirada. 2, a Bíblia é. 3, a Bíblia é. 4, a Bíblia é. E 5, a Bíblia é. Deus não está em silêncio, meu irmão, minha irmã. Talvez seja a sua Bíblia que anda muito fechada. Se Deus quisesse que vivêssemos numa sociedade permissiva, Ele nos teria dado 10 sugestões e não 10 mandamentos. Eu amo essa frase, que é a frase da American Bible Society, Sociedade Bíblica Americana. A Bíblia é o único livro cujo autor, com A maiúsculo, está presente enquanto é lido. Esse livro aqui, não, esse homem escreveu esse livro aqui há 400 anos atrás. Vocês sabem disso. Alguém chega aqui e diz: vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 23. Você fala: eu vou ouvir uma mensagem do Salmo 23 de novo. E aí parece que ele está pregando, é a primeira vez que você ouve. É porque a Bíblia é o único livro cujo autor está presente enquanto é lido. Mas não é quando é lido só aqui, lá na sua casa, lá no seu carro, lá na sua fazenda, lá no seu trabalho, lá no quarto de hospital. Deus está presente. Eu não falei para vocês? Último slide. E vou terminar. Exatamente aquele que eu comecei. Tanto os principais sacerdotes como os escribas conduziram Jesus ao sinédrio, onde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. E ele respondeu: se eu os disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar para vocês, eu sou o Cristo, vocês não vão me dar resposta. Porque em outras circunstâncias vocês ficaram em silêncio em cima do muro. Agora eu vou aplicar. Nesse diálogo evangelístico, se você perguntar para a pessoa: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Se eu disser que ela é, você vai acreditar? E se eu te perguntar, você vai me responder? Sabe por quê?
Porque a partir do momento que a pessoa toma uma decisão em relação à palavra, ela vai ter que seguir por um ou outro caminho. Um pastor evangélico fazia um curso de filosofia em São Paulo, na USP, na década de 70. E eles trouxeram um filósofo europeu. Tem nada a ver com Bíblia, nem com religiosidade, nem com espiritualidade. Um filósofo dá uma palestra no auditório da USP, em São Paulo. Na sessão de perguntas e respostas, um estudante falou assim: por que o senhor falou, filósofo, durante a sua palestra, que a coisa mais importante da vida é saber se Deus existe ou não existe? E ele disse: bom, meu jovem, eu falei durante a minha palestra que a coisa mais importante da vida é saber se Deus existe ou não existe, é porque se Deus existe, então nós não podemos viver de qualquer jeito. Minha mãe falava para a gente assim: você não é filho sem dono, você tem dono. Não é qualquer pessoa que vai chegando e pegando o seu carro. Não é qualquer pessoa que vai chegando e entrando na sua casa, no seu apartamento, na sua loja, no seu estabelecimento comercial. Ali tem dono. Tem critérios. Tem regras. Então, eu tenho trabalhado um pouco, começando um curso, algumas palestras sobre defenda a sua fé. E o livro do Randy Newman disse assim: por que eu devo crer num livro que foi escrito por um grupo de judeus há muitos anos atrás que já morreram? Na verdade é que elas não querem reconhecer a autoridade do livro para ter que se submeter a ele. Essa é a questão que está por trás. Se eu disser que eu sou o Cristo, vocês vão ter que crer em mim, se ajoelhar e me adorar. E vocês não querem fazer isso. Diferente de nós. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pastor Marquil, muito obrigado. Liderança da igreja aqui presente, muito obrigado pela porta aberta. Para mim foi um prazer e uma honra estar com vocês. Hoje à noite eu tenho um compromisso numa outra igreja. E muito obrigado por tudo mesmo. Senhor Deus, por que a gente veio aqui? Para exaltar o teu nome, a tua palavra, para edificar a igreja e para evangelizar pessoas. Então, se isso aconteceu, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, que também ocupa o centro do púlpito desta igreja. Obrigado pelo zelo e o respeito e o temor que tem da tua palavra aqui na igreja Romanos 12. Louvado seja o teu nome. Continua, Deus, usando este lugar para exaltar a tua palavra por louvor da tua glória. Obrigado pelo evangelho que nos alcançou. Obrigado em nome de Jesus. Amém.